Estilhaçado por uma traição, um jovem universitário é preenchido pelo desejo de vingança. Mas as fronteiras morais se desvanecem, e o jovem se entrega a um caminho sombrio para preencher sua necessidade por vingança. Contudo, surge uma pergunta crucial. Até que ponto é válido perder-se de si mesmo para obter vingança e comprometer sua própria essência? Minha namorada traiu. Eu nunca deixei esquecer. Até hoje, uma boa história de vingança me proporciona uma sensação agradavelmente borbulhante por dentro. Acredito que isso se origina de uma experiência na faculdade, anos atrás, quando me vinguei da minha namorada que estava traindo, e isso me fez sentir bem. Eu sei que não deveria gostar disso, mas não posso negar o quão satisfatório é, provavelmente é um dos meus sentimentos favoritos no mundo, mesmo que eu sinta vergonha de admitir. Então, decidi escrever meu primeiro post sobre isso porque não conto a história com frequência. É tão extensa e, honestamente, só me faz parecer mal. Vou fazer o possível para não pintar um quadro em que minha ex pareça o pior possível e eu o mais inocente possível. Quero escrever isso da maneira mais precisa que posso, mesmo que isso me faça parecer mal. Um pouco de contexto e história. Na época desta história, eu jogava basquete universitário da Divisão 1 da NCAA, a Associação Atlética Universitária Nacional, em uma escola e viajava muito, semanalmente em cidades e estados diferentes, e toda a minha vida girava em torno disso. Durante os eventos desta história, eu estava nas fases iniciais de um hábito horrível de drogas e álcool. Anos depois desta história, acabei ficando sóbrio e entrei em um programa cujo nome você pode encontrar na frente de quase qualquer lista telefônica. Tenho certeza de que muitas pessoas lendo isso também são sóbrias e entenderão como nós, viciados alcoólatras, podemos ser. Esta história é um esforço para explicar um defeito de caráter que se manifestou a partir dos eventos nesta história e que me levou por um caminho muito sombrio. No entanto, não quero que essa história pareça uma espécie de autopiedade. Por fim, eu sempre fui um bom garoto, nunca fui problemático. Minha criação foi muito difícil, mas eu consegui manter uma bondade geral em meu espírito em relação às outras pessoas e quase sempre fazer a coisa certa ou seguir o caminho certo. Quando se tratava de namorar, eu sabia que as pessoas traíam em relacionamentos, mas na época desta história, sempre atribuí isso a outras pessoas não fazendo as coisas da maneira que eu fazia. Eu nunca realmente achei que isso aconteceria comigo. Sempre pensei que, porque eu era um namorado nota 5 estrelas e minha escolha incrível de mulheres, a infidelidade nunca faria parte da minha jornada amorosa. Eu era ingênuo. Realmente pensava muito bem de mim mesmo e também tinha uma verdadeira arrogância, como qualquer cara em seus primeiros 20 anos, acho. A preparação. Eu estava no meu terceiro ano na universidade, havia ficado solteiro por cerca de um ano depois de terminar com minha namorada do ensino médio após 3 anos. Eu marquei aquele relacionamento como minha experiência de aprendizado e agora sabia o que procurar na minha próxima namorada. A próxima mulher com quem eu escolhesse ter um relacionamento seria, provavelmente, com quem eu me casaria e começaria meu futuro. Eu sei que eu era jovem e bobo e achava que sabia de tudo. Eu estava de olho nesta garota na minha escola, vamos chamá-la de Lisa. Eu via Lisa ao redor das instalações atléticas colegiais, os locais de treinamento e vestiários da equipe da universidade. Lisa corria na equipe de atletismo e era muito boa. As várias equipes atléticas frequentemente faziam festas, e eu sabia que na primeira em que a visse, me apresentaria e tentaria conversar um pouco com ela para ver no que dava. Logo o suficiente, vejo Lisa em uma dessas festas e nos cruzamos nas escadas. Trocamos olhares e ela sorriu para mim. Iniciei uma conversa com ela e, depois de conversarmos um pouco, trocamos números. Começamos o clássico estilo americano de flerte, onde constantemente insinuávamos coisas um para o outro de forma indireta. Progressivamente, levamos o relacionamento dessa maneira por semanas. Enviando mensagens de texto insinuando que estávamos interessados um no outro, mas também agindo com naturalidade para não deixar a outra pessoa saber que estávamos apaixonados. Na época, ela estava dando um tempo com seu namorado atual, que era um jogador popular no time de futebol. Acabou terminando completamente com ele para namorar comigo. Isso deveria ter sido um sinal vermelho, obviamente, mas lembre-se, eu tinha um sério orgulho. Na época, ela terminar com ele para ficar comigo apenas me deu um complexo de superioridade. Eu estava indo bem no esporte, se ela estava disposta a deixar esse cara por mim, então ela nunca me deixaria por outro cara. Eu era um idiota completo.
Não consigo expressar o quanto eu estava apaixonado por Lisa. Eu era viciantemente atraído por ela e tinha aquela sensação estranha de não posso acreditar que minha paixão também está interessada em mim. Eu realmente estava tão afogado e cego pela minha paixão por ela que perdi tantos sinais vermelhos, mas nosso relacionamento começou a progredir muito rápido. Por causa disso, eu não fiz um inventário adequado do porquê gostava tanto dela. Avance rápido cerca de 8 meses. Estamos oficialmente juntos. Lisa tem seu próprio quarto de dormitório para atletas, mas eu era alguns anos mais velho do que ela e trabalhava durante os verões em período integral e meio período durante o período letivo temporada, e tinha meu próprio apartamento perto do campus. Lisa basicamente estava morando comigo. Ela até ficava lá quando eu estava fora da cidade, o que acontecia de 3 a 4 dias por semana porque estávamos na temporada e a equipe voava por todo o país. Eu e Lisa estávamos profundamente apaixonados, apesar disso. No final da temporada, planejei 2 festas enormes consecutivas. Uma era para o aniversário do meu companheiro de equipe, a sexta à noite, e depois o meu aniversário, a sábado à noite. Elas aconteceram um dia após a outra e, felizmente, caíram em uma sexta e sábado à noite. Eu e Lisa ficamos bêbados na sexta à noite e tivemos relações sexuais sem proteção. Lisa usava um aplicativo de calendário de rastreamento menstrual em seu telefone. Ela estava dormindo, e eu, bêbado, lembrei que ela sempre marcava em seu calendário quando tínhamos relações sexuais sem proteção, para saber se deveria se preocupar se perdesse o período. Ela costumava perder o período com frequência por ser atleta. Meu cérebro embriagado pensou que ela deveria colocar isso no calendário agora, pois esqueceríamos no dia seguinte, já que estávamos muito fora de si. Então, eu acordei e disse: "Você pode colocar no calendário que tivemos relações sexuais sem proteção." Neste ponto, eram cerca de 5 da manhã, e estávamos bêbados a ponto de estar mais cansados do que bêbados. Ela desbloqueou o telefone, abriu o aplicativo e, antes mesmo de conseguir fazer isso, adormeceu novamente. Então, peguei o telefone enquanto ainda estava desbloqueado e tentei descobrir como colocar no calendário eu mesmo. Nota: ao longo de todo o nosso relacionamento, Lisa fuçava constantemente no meu computador e telefone. Ela era muito insegura e sempre tinha suas suspeitas. Eu não me importava que ela fizesse isso o tempo todo. Ela nunca encontrou nada porque eu nunca fiz coisas duvidosas, nunca. Novamente, olhando para trás, é uma bandeira vermelha óbvia que eu perdi. Lembre-se de que eu achava que essa garota nunca me trairia. Então, esta não foi uma daquelas histórias em que eu vasculhei o telefone dela procurando algo e subsequentemente encontrei. Neste caso, eu estava inocentemente tentando navegar nesse maldito calendário menstrual enquanto estava bêbado e não estava nem um pouco suspeito. Quando olhei para o aplicativo de calendário menstrual no telefone de Lisa, vi todos os tipos de marcadores em diferentes dias de cada mês. Cada marcador era de uma cor diferente, então abri um para ver o que a codificação de cores significava. Vi que o vermelho obviamente simbolizava seu período e havia também marcadores pretos que mostravam quando ela tinha relações sexuais sem proteção. Foi quando meu coração afundou no estômago. Esse maldito calendário estava repleto de marcadores pretos. Parecia um tabuleiro de xadrez com apenas algumas peças vermelhas restantes e todas as malditas peças pretas. Havia marcadores pretos em datas em que eu estava em uma cidade diferente jogando basquete. Eu abri todos os marcadores pretos voltando por todo o nosso relacionamento. Não tínhamos relações sexuais sem proteção com muita frequência. Talvez 1 ou 2 vezes por mês. Ela tinha escrito os nomes dos caras com quem teve relações sexuais sem proteção na seção de notas dos marcadores pretos. Houve um total de 4 caras ao longo de todo o nosso relacionamento que ela permitiu penetrá-la sem proteção. Alguns meses havia quase uma dúzia daquelas malditas marcações pretas. Às vezes havia 2 em um dia. Olhando para trás, eu me pergunto se havia mais homens não listados que eu não vi porque ela claramente só acompanhava os caras e as vezes em que tinha sexo sem proteção. Em quase todas as histórias que ouço sobre infidelidade, envolve a descoberta de mensagens de texto, ser informado por um amigo ou a clássica volta para casa mais cedo e pegar o parceiro em flagrante. Eu, por outro lado, descobri um maldito livro bem documentado de quase todas as vezes que ela traiu e teve relações sexuais sem proteção. Entre os 4 caras que descobri, um deles era o ex dela, a quem ela originalmente deixou para namorar comigo. Trair-me com ele era uma ocorrência comum. Havia outro cara desconhecido com quem ela claramente estava dormindo regularmente.
Os últimos 2 sujeitos pareciam ser apenas um caso de uma vez, mas, como eu disse, essas marcações eram apenas das vezes em que ela tinha relações sexuais sem preservativo. Então, quem sabe qual era a verdadeira história ali? Eu fiquei sóbrio muito rápido. Continuei olhando as mensagens e ligações de Lisa e não encontrei nada. No entanto, na época, os telefones Android tinham uma pasta onde você podia ver mensagens de texto excluídas, mas não o conteúdo das mensagens. Ela tinha milhares de mensagens e chamadas excluídas, mas eu não conseguia ver o que elas diziam, apenas vi os números e fiz uma rápida busca no Facebook, coincidindo um deles com o ex dela, além de algo como meia dúzia de outros caras aleatórios. A pior parte foi que encontrei 2 dos meus colegas de equipe, um cara com quem eu era realmente próximo. Eu simplesmente deixei o telefone de lado depois de alguns minutos. As evidências eram avassaladoras. Quanto mais parecia olhar para o telefone, mais minhas entranhas começavam a doer. Me senti tão derrotado. Não consigo descrever completamente o sentimento, mas tenho certeza de que qualquer pessoa lendo isso que pegou um parceiro significativo traindo sabe do que estou falando. Me senti tão estúpido por confiar nela e não ter suspeitas. Não conseguia parar de pensar em como me arrependia de todas as vezes em que tive uma oportunidade de trair e permaneci fiel a Lisa. Me senti um idiota por não tê-la traído quando poderia ter feito. Minha lealdade parecia um desperdício. Eu sei que parece ridículo e irrelevante para o fato de que ela foi infiel. Acho que fiquei obcecado com isso porque se eu também tivesse traído, não teria doído tanto naquele momento. Tudo o que eu conseguia pensar era em como eu estava machucado. Eu faria qualquer coisa para não sentir a dor e o constrangimento novamente. Pergunta: sou o único que pensou assim depois de pegar o parceiro traindo? Estou curioso sobre isso. Continuei saindo do meu apartamento e dei um longo passeio. Nunca havia sentido as emoções que estavam surgindo e não sabia como processá-las. Meu ego parecia estar literalmente desmontando diante de mim. Não tinha certeza do que fazer, e estava muito constrangido para contar a alguém. Minha tristeza rapidamente se transformou em raiva. Eu sabia que ia me vingar, só não sabia como ainda. Eu estava fervendo de raiva e queria garantir que ela nunca se recuperasse disso. Meu colega de quarto, companheiro de equipe e melhor amigo, que estava dormindo no sofá da minha sala, vamos chamá-lo de Bono, um garoto do leste europeu com 2,13 metros de altura e uma postura russa tão evidente quanto se pode imaginar. Ele também tinha um nome verdadeiro igualmente ridículo, daí, em Bono. Bem, Bono me ligou pouco depois de eu começar minha caminhada. Eu atendi, e ele perguntou onde eu estava. Pedi a ele para manter isso entre nós e contei o que aconteceu. Ele permanece na linha e entra no meu quarto. Ouço ele gritar com ela em seu sotaque russo: "Ei, sua vadia, você traiu o Op?" Então, ouço fracamente ela dizer algo inaudível ao fundo e ele gritando para ela sair do apartamento. Depois de ouvir alguma confusão, Bono volta para a linha e diz: "Ei." Ela foi embora, volte e vamos conversar. Volto para casa, e eu e Bono conversamos sobre o que aconteceu. As coisas não ficam emotivas porque ambos somos alfas completos que vêm de culturas onde homens não choram, e nenhum de nós realmente sabia o que dizer ou fazer nessa situação. Ele faz o melhor dele para me confortar e diz: "Hoje é seu aniversário, vamos ficar loucos e arrumar algumas garotas para você." Dane-se ela. Eu nunca gostei dela mesmo. Ah, sim, esse dia era meu aniversário, esqueci dessa parte. Eu e Bono saímos para tomar café da manhã. Ainda estou um pouco bêbado. Meu telefone está explodindo com chamadas e mensagens de Lisa. Digo a ela que vi tudo em seu telefone e que não suporto falar com ela ou olhar para ela. Ela continua tentando me convencer a deixá-la ir para minha festa de aniversário, e eu deixo claro que não quero ela lá. Ela claramente estava preocupada exatamente com o que Bono sugeriu para mim anteriormente, quando conversamos. A reputação e a popularidade inteiras de Lisa giravam em torno do fato de que ela estava namorando comigo. Acho que a maioria das pessoas não gostava dela desde o início, mas a suportavam porque estávamos juntos. Ela sabia que se eu agisse como solteiro na minha festa de aniversário e ela não aparecesse, todos perceberiam que algo estava errado. Acredito que Lisa estava mais preocupada em passar vergonha do que com nosso relacionamento. Não me lembro muito do que aconteceu naquela noite. Mas um dos meus amigos me enviou um pacote pequeno para o meu aniversário da Califórnia, cheio de uma erva realmente boa, algumas pílulas e a neve do diabo,
e eu mergulhei gloriosamente em um estado de embriaguez. Tudo o que lembro é de estar sentado na minha cadeira na festa prévia para minha festa. Havia 2 garotas sentadas nos braços da cadeira, e ainda tenho uma foto desse momento que recordo vivamente. Estávamos nos preparando para sair. Eu tinha algumas mesas em um clube noturno popular no centro. O álcool e as drogas eram as únicas coisas que me faziam sentir normal. Eu tinha meus óculos de sol e claramente tinha aquele sorriso feliz e carregado no rosto. Quanto mais você olha para a foto de mim naquela cadeira, pode perceber que eu estava escondendo uma grande quantidade de dor. Sentado naquela cadeira, a mistura de drogas começa a fazer efeito. Esta foi a primeira vez que usei substâncias não para festejar, mas para me sentir melhor. Para me fazer sentir normal. Lembro-me de pensar, quero me sentir assim pelo resto da minha vida. Nunca mais vou sofrer assim. Com drogas, eu tenho controle e ninguém pode me machucar novamente. Oh, como isso se revela irônico anos depois. Contei aos meus companheiros de equipe e amigos que eu e Lisa havíamos terminado quando perguntaram por que ela não estava na festa. Não contei a eles o motivo. Também não mostrei a eles que fui afetado de alguma forma e apenas agi de boa. Tentei focar todos na festa que tínhamos pela frente. A vingança. Então, esta é uma daquelas histórias de vingança que foi apenas meio planejada. Eu sabia que queria me vingar de Lisa por me machucar tanto. Mas meio que improvisava à medida que surgiam oportunidades. Meu espírito gentil original morreu no meu aniversário naquela cadeira. Todas as minhas morais foram pelo ralo. Nunca traí em relacionamentos, portanto, eu acreditava que nunca seria traído. Agora percebo quão bobo isso é, mas era o que eu pensava na época. Eu não me importava com o dano colateral que causava, desde que minha missão de machucar Lisa o máximo possível fosse realizada. Então, continuei todos os dias da minha vida com essa nova mentalidade egoísta. Estava sentado no meu computador na semana seguinte, navegando no Facebook, quando vi o perfil de uma das companheiras de equipe de Lisa no meu feed. Foi quando tive minha primeira ideia vingativa. Decidi que ia tentar fazer com que as colegas dela caíssem na isca que eu estava prestes a lançar. Embora eu não tivesse provas de que ela se envolveu com meus companheiros de equipe, ela estava claramente tentando esconder conversas entre eles. Então, eu ia ver quantas pessoas próximas a ela eu poderia abraçar apaixonadamente. Felizmente, eu tinha mais opções do que ela tinha quando me traiu. A equipe feminina de atletismo é muito maior do que a equipe masculina de basquete. E também muito mais bonita. A colega de equipe de Lisa que eu vi inicialmente no meu Facebook tinha um namorado, mas pensei, claramente todos traem, vamos ver se é verdade. Continuei com a dança flertante nas redes sociais com ela. Você sabe, aquela em que eu curto algumas de suas fotos, ela curte algumas das minhas de volta. Mando uma mensagem e bam! Ela está na minha casa na minha cama cerca de uma semana depois. Fiz algo semelhante com outras colegas dela, todas na equipe de revezamento 4x4. 2 das 3 garotas que abracei apaixonadamente tinham namorados, e consequentemente, traíram comigo, o que me causou emoções mistas. Elogiou meu ego quebrado e também me deixou amargurado e triste. Desenvolvi uma daquelas atitudes do tipo mulheres não prestam. Nenhuma delas é leal. Esta é uma história tão típica de como, ao lutar contra monstros, me tornei um monstro. Isso se tornou realmente minha estratégia padrão porque alcançava 2 coisas na minha mente distorcida. Expunha uma traidora, mas, mais importante, se elas estavam dispostas a trair seus namorados, elas seriam mais secretas a respeito, o que significava que o drama que surgiria quando fosse descoberto seria elevado, e B me fazia sentir melhor sobre Lisa ter traído, porque provava que o problema não era eu. Eram as mulheres que eram o problema. Eu sei que é errado, mas era o que eu pensava naquela época. Comecei a colecionar algo de cada garota com quem eu ficava, como um sutiã, uma calcinha ou alguma joia, etc., a não por razões estranhas, mas isso é importante mais tarde fazia parte do meu plano, às vezes, nem precisava tentar. Uma garota deixou um par de sapatos muito distintos. Eu sabia que Lisa reconheceria de quem eram os sapatos. Eles pertenciam à garota com quem o ex de Lisa se envolveu depois que eles terminaram, o que a deixou bastante chateada porque era amiga dela. Agora, isso a deixaria ainda mais chateada, porque a mesma garota dormiu com os 2 ex-namorados de Lisa.
Eu especialmente tentava colecionar itens se fosse algo que eu soubesse que Lisa poderia distinguir, como um suéter da equipe de atletismo feminino com o nome de sua colega de equipe. Depois de um tempo, eu tinha uma quantidade considerável de coisas. Após alguns meses, um dos namorados de uma colega de equipe de Lisa descobriu sobre mim e sua namorada, o que desencadeou uma grande e bela explosão dramática de uma série de eventos com ela e suas colegas de equipe. Isso levou todas elas a descobrirem a promiscuidade uma da outra. O drama foi massivo. Até mesmo seus treinadores tiveram que se envolver, ficou tão ruim. Isso me fez sentir tão poderoso de uma maneira maligna, mas ao mesmo tempo satisfatória. Eu me apaixonei pela destruição que estava causando. A parte mais incrível de tudo isso foi que, na mesma semana, a equipe de relações públicas atléticas colocou enormes pôsteres meus por todo o campus promovendo o próximo jogo. Estavam por toda parte. Alguns dos pôsteres ocupavam todo o lado dos prédios. Então, Lisa e suas amigas tinham que me ver por todo o campus todos os dias enquanto esse drama explodia ao redor delas. Eu me sentia como um ditador triunfante. Foi glorioso e patético ao mesmo tempo. Até mesmo o treinador delas teve uma reunião séria com o departamento de conformidade e os treinadores da minha equipe. Meus treinadores literalmente riram dela, dizendo: "Isso parece ser um problema interno, mas o OP não fez nada ilegal ou quebrado qualquer política da escola, então não há nada que possamos fazer." Isso enfureceu o treinador da equipe de atletismo feminino. A equipe delas se desfez. Sua classificação nacional começou a despencar. Depois, o treinador de Lisa até se meteu em encrenca por ser pego rasgando alguns dos pôsteres menores de mim no campus durante um acesso de raiva. Eu amei tudo isso. Continuei a jogar lenha na fogueira, postando fotos minhas com garotas, sorrindo, sendo feliz sempre que podia no Facebook e Instagram. Mas, por baixo de tudo, eu estava amargo. Estava tão mergulhado na minha nova mentalidade que já tinha esquecido o garoto ingênuo de coração bondoso que eu costumava ser. Eu odiava meu eu antigo porque deixei que alguma garota me emasculasse. Estava cheio de autopiedade, olhando para trás, é deprimente. Ninguém realmente sabia, porque eu mantinha uma atitude de cara legal na frente das pessoas. Houve até uma garota no campus, em uma das equipes esportivas, que afirmou estar grávida do meu filho depois que fingi gostar dela da mesma forma que fiz com todas as outras garotas da equipe de Lisa, e assim que nos abraçamos apaixonadamente, eu segui em frente. É uma longa história, mas acabou que ela não estava grávida, mas as notícias ou imprensa que surgiram disso afundaram ainda mais a faca no lado de Lisa. Eu deixei um rastro de mulheres que enganei e relacionamentos que destruí. Me sinto mal agora, mas na época não me importava, porque eu as via igualmente culpadas, já que estavam traindo seus namorados ou dormindo com os ex de suas amigas. Rapidamente, as garotas começaram a desconfiar de mim. Além disso, eu estava ficando sem alvos em potencial. Caramba, eu era uma pessoa terrível naquela época, pela forma como estava pensando, e estava indo atrás de garotas que nem eram amigas ou da equipe de atletismo com Lisa, mas que estavam apenas ao redor dela na vida diária. Por exemplo, suas colegas de classe, assim como a própria família dela. Eu até flertei com a irmã dela, que era casada e tinha um filho, e quase tive sucesso. Ela estava interessada, mas o pai dela e o pai de Lisa descobriram e intervieram, pondo um fim em tudo antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. A irmã dela foi ostracizada à medida que a notícia se espalhava dentro da família. Eu queria que Lisa soubesse que eu estava em toda parte e a lembrasse constantemente de como ela estragou tudo. Aos meus olhos, tudo isso era culpa dela, e ela desencadeou essa fúria de caos sobre si mesma. Ela nunca deveria ter mexido comigo desse jeito. Lisa teve que tirar uma licença médica prolongada por causa da depressão e problemas de saúde mental que ela estava enfrentando devido à situação toda. Ela estava ficando suicida. Até precisou tomar medicamentos e perdeu muito peso. Ela começou a parecer extremamente doente. Toda a bagunça torturava, e quanto mais ela sofria, melhor eu me sentia. Neste ponto, eu já tinha infligido mais danos do que ela fez a mim, mas eu estava viciado na sensação de poder. Eu não dediquei nenhum tempo ao processamento das minhas próprias emoções ou a superar o que aconteceu. Tudo o que eu queria era mais vingança, e eu não conseguia parar. Depois de semanas ignorando as mensagens e chamadas de Lisa, ela finalmente conseguiu me encontrar aparecendo sem avisar no meu apartamento tarde da noite. Ela estava lá para pegar algumas coisas que deixou quando morava lá para levar para casa. Ela era realmente da região,
e os pais dela moravam perto. Ela ainda estava de licença médica e não ficava mais no campus, mas sim com os pais. Eu disse a ela que levaria suas coisas para a casa dos pais dela naquele fim de semana, mas não podia deixá-la entrar porque eu tinha companhia. O que era verdade, mas infelizmente não era uma de suas colegas de equipe ou amigas. Então, peguei todos os itens que tinha coletado de todas as garotas ao longo das semanas. Havia provavelmente umas 8 ou 9 coisas de diferentes garotas, incluindo suas colegas de equipe, e joguei os pertences delas junto com as coisas de Liz em grandes sacos de lixo pretos. Levei os sacos até a casa dela e depois liguei para o pai de Lisa. Eu disse a ele que deixei as coisas dela na varanda dele para informar a sua filha demoníaca. Eu e o pai de Lisa realmente nos dávamos bem, e ele até ficou do meu lado depois que Lisa e eu terminamos. Mas depois de todos esses eventos, ele obviamente tinha uma opinião negativa de mim. 15 minutos depois de desligar o telefone com o pai de Lisa, recebo uma ligação de Lisa. Eu atendi porque queria ouvir a reação dela ao ter todas essas coisas de outras garotas misturadas com as dela. Ela estava soluçando incontrolavelmente. Parecia aquela mistura de choro e murmúrio que as pessoas fazem quando estão histéricas. Ela nem estava brava, apenas implorava desesperadamente para eu parar com minha tirania. Eu simplesmente sorri e me banhei na glória de ouvi-la sofrer. Respondi, por que havia outros caras em nosso relacionamento? Você os misturou em nosso relacionamento assim como eu misturei as coisas de outras garotas nas suas. É uma pequena metáfora perfeita e irônica. Eu pensei que soava legal na época e estava realmente orgulhoso de mim mesmo. Mais tarde, descobri de uma amiga de Lisa, a que sabia que ela estava me traindo durante nosso relacionamento, que Lisa estava convencida de que eu era quem a estava traindo porque eu sempre estava fora da cidade. Isso não faz sentido, já que eu estava fora da cidade por causa do basquete, uma desculpa muito legítima. Não apenas aleatoriamente por minha própria vontade. Você literalmente poderia ver meu cronograma no site da escola. Eu mantinha contato constante com ela quando estava fora, mas obviamente, quando eu tinha treino ou reuniões da equipe, não podia estar no telefone. Mas ela não tinha lógica no cérebro para entender isso. Eu suponho que seja apenas uma desculpa que ela criou para proteger suas inseguranças sobre todo o fiasco ou para manter a imagem com as pessoas que sabiam que ela estava traindo. Meses se passam. Lisa volta para a escola depois da licença médica, e nos encontramos no centro de fisioterapia em nosso prédio de instalações atléticas. Eu vejo isso como mais uma oportunidade. Já fazia um tempo desde que fiz algo que a machucasse, e eu ainda estava faminto por mais vingança. Eu finjo que quero reacender as coisas com ela. Ela está cautelosa no início, mas eventualmente morde a isca depois de cerca de uma semana. Começamos a reconstruir nosso relacionamento. Prosseguimos por cerca de um mês, mas eu não chamaria isso de relacionamento. Eu proíbo que ela tenha amigos homens e ela não pode sair para festas com suas amigas. Eu também preciso de acesso total a todas as suas contas e a sua localização o tempo todo. Era mais como uma situação de refém. Isso me dava uma sensação de controle. Enquanto isso, eu não estava sendo fiel de jeito nenhum. Esse sempre foi meu plano. Finalmente, ela descobre que eu dormi com uma garota de uma de suas aulas, e temos uma ruptura desagradável. Eu disse a ela que ela literalmente sabe como foi para mim quando namoramos pela última vez. Mais uma vez, me senti triunfante. Foi apenas mais uma chance de machucá-la, e eu fiz. Depois disso, não nos falamos por anos. Eu me formei na universidade e me mudei para a América Central. Ela me manda uma mensagem enquanto estou lá, cerca de um ano depois de me mudar e cerca de 2 anos depois de termos falado pela última vez. Neste ponto, minha vida se tornou verdadeiramente degenerada. Eu consumia quantidades copiosas de drogas diariamente, e cerca de 75% da minha vida estava envolvida em atividades ilegais ou nefastas. Mas ainda culpo ela por eu ter me tornado a alma obscura que eu era, sem assumir qualquer responsabilidade pela minha natureza amarga e imoral. Eu não tive outro relacionamento desde ela, e sempre tive dificuldade porque não conseguia confiar em uma mulher de forma alguma. Mesmo depois de anos, vi essa instância dela me mandar mensagem como mais uma oportunidade de machucá-la. Começamos a conversar como amigos e até flertar um com o outro pelo Facebook Messenger. Vale ressaltar que, literalmente, muitos países, estados e um oceano nos separavam neste ponto. Eu estava planejando uma viagem de volta à minha antiga universidade para visitar alguns amigos.
No entanto, eu disse a ela algo diferente e expliquei que estava voltando para a cidade por causa de um novo emprego que acabará de receber. Decidimos nos encontrar quando eu voltasse e ver se havia algo que valesse a pena salvar entre nós. Coloquei meu melhor chapéu de atuação e tentei parecer como se tivéssemos deixado nosso passado para trás. No entanto, eu era tão vingativo agora quanto anos atrás. Ela estava terminando o último ano na universidade, e eu fiz a viagem de volta para os Estados Unidos. Encontrei Liz em uma cafeteria quando cheguei. Passamos a noite toda juntos. Do ponto de vista dela, realmente parecia que tínhamos superado nossas diferenças e o que aconteceu? Poderíamos realmente resolver as coisas. No entanto, eu não estava voltando, obviamente, como disse a ela. Ficaria apenas 2 noites. Ela não sabia disso. Depois de me envolver algumas vezes e passar 2 dias juntos, sem mencionar nada a ela sobre eu estar partindo, empacoto minhas coisas e pego um avião de volta para a América Central. Bloqueei ela em todas as minhas redes sociais e meios de comunicação. Desta vez, só podia fantasiar sobre o que aconteceu com ela quando eu desapareci depois de ela pensar que eu tinha voltado e supostamente estava pronto para dar outra chance ao nosso relacionamento. Desta vez, no entanto, não foi tão satisfatório quanto meus enredos de vingança anteriores. Meu vício em drogas e estilo de vida só pioravam a cada ano. 3 anos depois, fui hospitalizado e quase morri por causa do uso prolongado de drogas. Eu nunca fiquei sóbrio por um dia inteiro depois daquele dia em que passei por aquele maldito calendário menstrual. Olhando para trás. Por mais dor que eu possa ter causado a ela com minha vida vingativa, minha nova identidade que consumiu a antiga estava tão manchada com um espírito sombrio no coração. Honestamente, acho que fiz mais mal a mim mesmo com minhas ações, e isso me levou por um caminho onde eu não tinha mais moral. Embora eu tenha passado toda essa história contando a todos como eu continuava me vingando da minha ex por me trair, por mais satisfatório que fosse, eu gostaria de ter gasto uma quantidade igual de energia me curando do incidente. Se alguém estiver lendo isso e estiver experimentando a dor que vem com a traição, uma boa história de vingança pode lhe trazer alguma satisfação, mas espero que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Em vez disso, gaste mais tempo se curando da dor e superando-a. A vingança não vai curar você. Será uma jornada separada, mas pode distraí-lo de se reconstruir. Felizmente, fiquei sóbrio e estou sóbrio há mais de 4 anos. Até tive outra namorada por 2 anos que me traiu antes de eu ficar sóbrio, mas dessa vez eu não me vinguei. Passei meu tempo me curando. Eu mudei e me concentrei apenas em mim mesmo, e isso foi muito mais satisfatório do que a vingança que obtive da Lisa por me trair. Agora estou casado há quase 2 anos com uma mulher que está sóbria, e cara, eu tenho uma vida boa. Tenho um emprego dos sonhos e um casamento dos sonhos. Obrigado a todos que leram isso. Desculpe se não foi bem escrito, eu nunca escrevo assim, mas nunca contei a história completa em detalhes antes, e tirei muito disso. Principalmente, o que espero obter com isso é compartilhar minhas experiências fazendo coisas horríveis, mas sentindo uma sensação imensa e satisfatória, quase viciante. E transformando-me de uma pessoa geralmente boa para alguém relativamente sombrio e maligno. Obviamente, as pessoas passam por momentos sombrios, mas sinto que minha personalidade e psique nunca foram as mesmas desde essa experiência. Estou ansioso por qualquer resposta das pessoas dispostas a ler essa história. Ao final dessa história, fiquei até sem palavras diante de tudo o que aconteceu. O que posso dizer é que em muitas histórias de traição, como vemos aqui no canal, terminam com uma história de vingança, mas tudo isso aqui foi levado a um outro nível. Essa não foi uma doce vingança, mas dura e cruel. O seu desejo por vingança o consumiu completamente. Mas convenhamos, o OP colocou tanto esforço nessa vingança que não destruiu somente a vida de sua ex-namorada, mas também a de todas as amigas traidoras que a acompanhavam. Ele merece o crédito. Só é uma pena que no caminho, ele tenha destruído a si próprio. Para mim, esse é um preço muito alto a se pagar, o de perder a si próprio em busca de uma vingança. Fico feliz que ele esteja se recuperando, mas temos uma nova história desse OP de um posterior relacionamento que também sairá no canal. Espero vocês lá.